Bom dia, Humberto. Bom dia, Laila, que possa ser útil. Você poderia nos explicar um pouco o que foi Porto das Barcas e qual a importância para a história de Parnaíba? Porto das Barcas, na primeira metade do século XX, viveu seu apogeu com a exportação da cera da carnaúba para a América do Norte e a Europa. E hoje nós vivemos um novo tempo. O Porto das Barcas ele foi revitalizado no governo de Freitas Neto. E hoje aqui nós somos o portal que recebe os turistas para fazer o passeio no delta do Rio Parnaíba. Hoje ele conta com a estrutura de restaurantes, agências de turismo e lojas de artesanato. Eu posso até mostrar para você, fazendo um breve passeio aqui pelo porto, para lhe mostrar a estrutura atual do Porto das Barcas. Sim, por favor. Voltar por cima, olho pra frente, a vida ensina não pode ser diferente. Eu tava atrás, mas sou o primeiro, corpo fechado bem o ano inteiro. Mas tudo isso só tem valor quando chega o fim de tarde e eu me lembro de promessas que deixei pela metade. Mas tudo isso só tem valor quando chega o meu descanso e agradeço ao meu Senhor pela graça que alcanço, pela graça que alcanço, pela graça que alcanço, pela graça que alcanço. E falo sério, não tem conversa, faço de tudo, corro atrás e tenho pressa. Não adianta me perseguir, eu rasgo o verbo e tiro a honra que te resta. Mas tudo isso só tem valor quando chega o fim de tarde e eu me lembro de promessas que deixei pela metade. Mas tudo... Em 1761, a região norte do Piauí é nomeada de Vila de São João da Parnaíba pelo governante João Pereira Caldas, com sede na localidade Testa Branca, que ficava em torno de 6 quilômetros do Porto das Barcas. Júnia Mota, em 1762, o número de casas no Porto das Barcas compunha-se de 330 e a população local era formada por 1.747 brancos livres e 602 escravos. A opção do governador por Testa Branca e não pelo Porto das Barcas não foi compreendido pela população local, porque o porto apresentava um melhor desenvolvimento, pois em 1763 o porto já era frequentado anualmente por mais de 10 embarcações, que consumiam muito mais de 13 mil bois, segundo Júnia Mota. Então, por que o porto não foi escolhido para sediar a vila nesse contexto? O Porto das Barcas, em seu início, era um local muito sujo, pois era onde se abatiam as reses para a produção do charque. Como afirma o ouvidor Antônio José de Moraes Durão, as moscas e as sevandijas são tão inúmeras que causam inexplicáveis moléstias aos habitantes. Mas, mesmo nessa situação insalubre, o Porto das Barcas continuava a desenvolver a região,
Tanto foi assim que em 1769, a Câmara proibiu a construção de casas no local. Esse problema político-social permaneceu até 1770, quando o novo governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro oficializou a feitoria Porto das Barcas como nova sede da Vila de São João da Parnaíba. Em 68 chega à Vila de São João da Parnaíba o português Domingos Dias da Silva e passa a promover um melhor desenvolvimento para a economia local com a produção da carne de charque e também produtos agrícolas por meio do rio Igaraçu. Nesse contexto, o rio Igaraçu teve um papel muito importante, porque era por este percurso que os produtos eram importados, não só para os demais estados brasileiros, mas também para a Europa. Era também pelo percurso do rio Igaraçu que mercadorias eram transportadas em barcaças, dentre elas, reses vindas do interior da capitania. O transporte fluvial era preferido ao envio de boiadas por terra, que era demorado e desgastante para homens e animais. Ali se dava o abate de 12.000 reses e o preparo de carnes secas e courama. Já em 1762, conforme calculado pelo próprio governador do Piauí, João Pereira Caldas. A concorrência do charque com o Rio Grande do Sul, a partir de 1827, as secas de 1838, 1840 e 41, e ainda a queda dos preços da cera da carnaúba e do babaçu na primeira metade do século XX, acabaram fragilizando a economia movimentada pelo porto. Sobre o Porto das Barcas, eu acho importante frisar 3 pontos fundamentais, que são justamente seus momentos. Eu diria que o primeiro momento, o Porto das Barcas, ele viveu a era do charque, onde os comerciantes de Parnaíba desenvolveram um tipo de produto que era bastante viável para outras economias, que é justamente o charque, a carne prensada. Esse primeiro momento ele foi típico, né, de uma economia de exportação de primeiro nível. No segundo momento da economia do Porto das Barcas, eu situaria com a economia extrativa, que é justamente aquela da transição da pecuária para o extrativismo que se deu nessa virada do século XIX para o século XX. Nesse momento a gente vai observar o Porto das Barcas se tornando como um principal entreposto comercial do Piauí, abrigando mercadorias, uma grande quantidade de embarcações e navegadores que passavam por ali, comerciantes. Isso fez com que o Piauí se alçasse uma das principais economias do Nordeste, sobretudo porque o Porto das Barcas e sua localização dava acesso a economias regionais, poderem a partir dele transportar produtos e comercializar. E um terceiro momento se dá justamente com essa revitalização dele no final da década de 80 para a década de 90, que é a transformação dele em um espaço turístico. A gente sabe que quando a economia piauiense ela entra em declínio, sobretudo ao final dos anos 50, 60, a gente vai observar que aquele espaço ele vai se esvaziando. E gradualmente as pessoas de baixa renda, sem moradia, vão fazer dele uma espécie de cortiço, habitando por lá algum tempo. E houve um projeto de lei que pensou essa reestruturação do Porto das Barcas, essa ressignificação dele, transformando ele em um empório, não mais um empório comercial, mas transformando ele em um espaço turístico. Houve uma revitalização, houve um projeto arquitetônico de remodelação de algumas áreas, de revitalização de outras. Isso fez com que o Porto das Barcas se transformasse hoje em uma das caras de Parnaíba. O parnaibano ou o visitante tem nele uma espécie de signo, que representa a cidade, representa alguns momentos da cidade. O próprio IFAM, quando fez o seu tombamento, deu a ele esse sentido, de ser um lugar de memória de Parnaíba. Então quem visita o Porto das Barcas, quem por lá transita sabe que ali tem muita história, uma história que atravessa séculos e que marca um lugar especial tanto na cidade de Parnaíba quanto no estado do Piauí, um momento em que a economia do Piauí ela se transformou numa das economias mais dinâmicas do Nordeste. Hoje fica a questão para os historiadores discutir
os significados e os sentidos disso, né, localizar esse posto comercial, né, e sua significação para a história.